Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo e último dia da terceira Mostra de Cinema Valfredo Rodrigues. Vocês puderam conferir Seu Amor de Volta, mesmo que ele não queira, filme de Bertrand Lira, diretor paraibano, que, enfim, né, eu acho que ele trata sobre diversas questões e tem uma sensibilidade muito grande, como vocês vão poder perceber, vocês que ainda não assistiram o filme, e quem acaba de assistir o filme também vai poder perceber. E hoje eu estou aqui nesse bate-papo virtual, porque afinal essa edição está sendo realizada à distância, justamente por conta da situação que o país está passando, por conta da pandemia de coronavírus. Então, vamos realizar esse bate-papo virtual aqui, porque apesar de estarmos à distância, o cinema nos conecta sempre de alguma forma, mesmo que virtualmente. Então, para discutirmos sobre esse filme, estamos aqui com o diretor, o realizador Bertrand Lira, e os atores Dani Barbosa e Williams Muniz. Eles vão comentar conosco sobre essa obra, sobre os detalhes, como é que foi esse processo, né? Esse filme que eu acho que, eu estava até falando com o Bertrand antes da gente começar, tem uma espécie ali de jogo de cena, que a gente fica ali entre o real e o ficcional, né? O que há de tanto de realidade, o que há de ficcional. E no final das contas, a gente percebe que essas barreiras estão cada vez mais talvez assim, talvez faça menos sentido num mundo que está tão confuso, inclusive que tem certas coisas que parecem tão ficcionais, mas são cruelmente reais. Então, queria começar o meu bate-papo agradecendo a presença de vocês, que estão aqui para conversar comigo nesta noite. E eu queria começar falando com o Bertrand, primeiro para saber justamente o que me chamou a atenção nesse filme logo no início foi esse jogo de cena, foi essa questão de termos os atores, né, que estão ali falando seus textos, que estão trazendo também coisas de sua própria experiência, de sua própria vivência enquanto pessoas, enquanto seres humanos, mas que estão ali representando. Temos a presença de Marcela Cartacho, que para quem pode não ter essa referência, tá achando que ela está relatando uma situação da vida dela, mas na verdade ela está ali falando do texto de Macabeia, o personagem que lhe consagrou no cinema, a adaptação do livro de Clarice Lispector. E ao mesmo tempo a gente presença de figuras que não são personagens, que são os cartomantes, os pais e mães de santo, babalorixás, que estão ali conversando com os personagens. Então tem essa coisa do tipo, eles incorporam, né? Que a incorporação, quando a gente vê sem saber que é uma incorporação, a gente acha que pode ser uma interpretação, mas ele está vivendo aquilo ali. Então, eu queria que tu comentasse, Bertrand, começasse essa conversa, falando sobre essa brincadeira que existe no filme, né? Porque, de certa forma, né, você tem um histórico de filmes documentais. Então, isso eu acho que acaba acrescentando mais uma camada de ironia e de brincadeira desse jogo, né? Porque quem conhece os seus outros trabalhos pode chegar nesse filme, é um filme 100% documental. Aí, quem sabe da referência de Macabé, opa, mas ela está fazendo a cena da Macabé, da Hora da Estrela. Queria que tu comentasse um pouco sobre como é que foi a concepção desse filme, como é que você chegou na proposta de Seu Amor de Volta, mesmo que ele não queira. Olá a todos e todas e todos, né, que estão nos assistindo. É ótimo, é um prazer conversar sobre esse filme sempre. Né? Originalmente, esse filme tinha muito mais personagens, né? Mas a proposta, os personagens que estão nessa proposta que ficou, realmente eram apenas, acho que só Zita que entrou mesmo uma atriz, Marcela, interpretando parte da Hora da Estrela e parte da sua história, estava no projeto original, ela misturava as duas histórias. Até porque a história de Macabé é muito parecida com a de Marcélia, ela, personagem e atriz foram muito próximas, né? Quando Marcélia fez o filme, ela não era órfã ainda, órfã. Ela dizia, eu sou órfã de pai e mãe, falando como Macabé. Mas logo depois o pai morreu, a mãe já tinha morrido. Né? Então, foi tudo coincidência. Mas a gente gravou com muito mais personagens, né? E por coincidência, acho que foi uma coincidência, é que as 4 personagens principais ali, que dão depoimento, as personagens que são pessoas que são do teatro, como Dani, como Williams. Né? O Williams estava num projeto muito desde o início, né? Eu entrei com o William nesse projeto pensando em William, né? Mas a ideia de Cartomante veio a partir do filme de Woody Allen, Você Vai Encontrar o Homem da Sua Vida. Né? E a partir disso, eu podia fazer um documentário sobre
sobre cartomantes, já que no filme tinha uma cartomante que colocava, a mulher tinha separado do marido, que trocou ela por uma mulher mais jovem, e ela estava naquele desespero, foi procurar ver alguma coisa nos búzios, nas cartas. É um filme super interessante, né? Foi a partir daí que me deu a ideia de um documentário sobre esse universo. Mas aí, quando eu comecei a pesquisar, não tinha ainda o William, né, nesse início, depois eu incorporei o William. Eu não tinha praticamente ninguém. Eu fui procurar cartomantes, né? E não consegui. A primeira cartomante que eu tentei, não consegui. Ela se recusou a participar. E eu vi que ia ser muito difícil, né? Mas a partir aí partiu um pouco também, já tinha esse interesse no universo de Williams, né, que todo mundo conhece, né, que vai se apresentar, mas William é autor, escritor, maquiador, é ator, diretor e tal. Então, já tinha uma ideia de trabalhar alguma coisa com o William, né, nessa parceria. E a gente foi criando, por exemplo, Dani, antes, originalmente no projeto, Dani era Cristal, que era uma personagem que a gente conheceu, né, amiga de Williams, né, a gente era Cristal que ia ser. Depois o Williams chegou, tá difícil com Cristal, aqui eu tenho uma pessoa ótima, Dani, e aí eu fui apresentado a Dani, a gente se encontrou para pensar o projeto. Quem mais? Marcélia estava desde o início, tinha uma proposta de uma atriz que foi Verônica, que entrou, quer dizer, ela aparece no filme, mas o depoimento não foi incorporado. Além de mais umas 5 mulheres prostitutas que eu conversei, mas no final ficava mais coerente. E esse jogo de cena que você fala deu muito certo. Muita gente acha que é tudo invenção porque não conhece o William, né? Não conhece, quer dizer, Dani agora ficou famosa. Quando eu convidei para o filme, ainda bem que o cachê continuou o mesmo, porque depois de Bacurau e tudo mais, imagina o cachê que ela ia cobrar, né? Então, antes dela ser famosa com Bacurau, ela já estava amarrada nesse filme. E o William, se você conhece, o William mente muito, mas mente tanto que ele mesmo acredita nas histórias. E aí, não é brincadeira de mentira, mas fabula muito sobre a própria vida dele e o alter ego que ele criou. Tal. Isso ele vai falar, Laura de Jezebel, e o filme fala. Quem assistiu e quem vai assistir vai ver que existe Laura de Jezebel, um personagem fictício, mas muito em cima das pessoas que estão em torno de William, né? Das mulheres, né? E gays que estão no entorno de William. Então, é isso. Perfeito. E eu fico curioso justamente como você falou, né, dessa coisa do ficcional e do real, né, como você mesmo disse, né, tanto Dani quanto Williams, o relato de Zezita, né, porque eu fiz uma live com Zezita um pouco tempo atrás, né, e ela me contou de como ela conheceu o Breno, né, e de toda a história. Então eu já sabia, né, antes de ver o filme, trapaceei. Eu já sabia, né, antes de ver o filme, que aquela história aquele relato era real, né, era dela. E aí, quando vai para os outros atores, eu fiquei em dúvida, tipo assim, mas aquilo ali é 100% real? Ou aquilo ali é realidade com elementos de ficcionalidade, com mesclas de histórias, né? E no final das contas, pouco me importava se era real ou se era ficcional. Eu fui completamente cativado por aquela narrativa. Isso, para mim, eu acho que a maior força do filme é essa. Independentemente se a gente ficar na dúvida se é um documentário ou se é um filme de ficção, é porque aquelas histórias são tão humanas e tão palpáveis, né? Que elas são reais. Mesmo que seja um roteiro escrito ou seja um relato de uma pessoa que vivenciou tudo aquilo, né? Então, acho muito curioso e potente quando eu vi o filme. Eu fiquei muito cativado por isso, sabe? O poder das histórias, né? E o poder também das relações amorosas, dos sentimentos, né? Eu acho que quando você fala do filme de Cartomante, né? Dessa história do universo dos cartomantes, das pessoas que estão envoltas nesse universo, eu acho que fala muito também sobre verdade, independentemente de se você está fazendo um roteiro ficcional ou um documentário, né? As verdades de cada um. Então, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre os nossos personagens aqui, temos 2 deles aqui, Dani e Williams. Eu queria saber de vocês, né? Vocês apresentam esses relatos, né? Que tem, né? Uma carga ali de verdade, mas até que ponto vocês também, como o Bertrand falou, né? Tipo assim, ficcionalizaram um pouco aquilo, ou colocaram um pouco de vocês ali, ou muito de vocês. E é um processo também, né? Que de certa forma, né, como vocês estão ali nesse jogo ali de tô revelando aqui, mas também pode ser uma ficção, né? Então tem
como é que eu posso dizer assim, uma certa segurança, de certa forma, mas também uma certa vulnerabilidade. Como é que foi esse processo para vocês, de vocês participarem desse filme? Foi um processo de vulnerabilidade ou também de fortalecimento? De utilizar, que eu acho que é interessante também que o cinema de hoje tem, cada vez mais, ainda bem, né? De dar vez e voz para pessoas que às vezes são invisibilizadas, que não têm a oportunidade de falar sobre suas histórias e trajetórias. A gente está tão habituado a ouvir as mesmas vozes, as mesmas narrativas, então, quando a gente desloca esse olhar para outro lugar, isso é muito potente. Então, eu queria saber para vocês, enquanto atores, enquanto pessoas, atores, atrizes, né, enquanto pessoas, como é que isso, como é que o participar desse filme afetou vocês? Posso começar, Will? Não sei se você quer. Que tem uma questão de hierarquia aqui entre nós, pelo menos para mim existe isso, porque o meu ingresso no mundo audiovisual veio a partir do acreditar de Will. Nós, nós nos encontramos numa época, acho que em 2003, no camarim de um teatro, e eu já sabia, assim, já ouvia falar de Will, já sabia já conhecia um pouco da história dele dentro do teatro paraibano. E aí rapidamente nós nos encontramos e depois só em 2015, 2014, 2015 foi que nós nos reencontramos. E nesse encontro ele disse: Danizinha, eu vou te dar um presente, mas não é nada para agora, vai levar um tempo, mas minha filha aguarde. E naquele momento eu já virei filha, eu já virei a Danizinha. Claro que o Will é um ser humano que, para quem tem contato com ele, como eu tenho, ele é essa figura amabilíssima, dulcíssima, e só que a gente estava de fato se encontrando naquele momento, meados de 2014, se eu não me engano. E aí eu já virei a Danizinha e filha, e tendo a promessa de um presente. E esse presente veio em 2016, quando o Will liga para mim e diz: minha filha tem um teste para um curta-metragem de uma pessoa maravilhosa. Eu quero que minha filha ligue para esse número que eu vou lhe passar, se inscreva, faça esse teste. Se não passar, não tem problema. Eu quero que as pessoas do cinema saibam da sua existência e da sua potência. Então, eu nunca esqueci isso e, de fato, a partir daquele momento, as portas do audiovisual se abriram para mim. E aí, em 2017, quando o Will novamente me chama e diz assim: tem uma personagem num longa que é um documentário, mas tem uma parte que não é documental, e é um documentário que vai abordar os contos que eu escrevo como Laura. E você vai ser a minha Laura. Você vai ser a nossa Laura de Jezebel. E aí eu levei um baita soco no estômago, porque quem é de teatro, quem é de cinema, quem convive com o Will, sabe quem é essa entidade chamada Laura de Jezebel. Sabe que esse alter ego é um alter ego, mas é quase uma pessoa que caminha junto com a gente. Então, quando o Will me diz que a proposta seria eu dar um corpo à Laura, eu disse: gente, isso é um perigo muito grande, porque Laura tem uma existência quase própria. O Will deu tanta força a ela nos seus textos, nos contos que ele escreve, que às vezes a gente está conversando com o Will como se estivesse falando com Laura e vice-versa. E aí, naquele momento de, poxa, é um documentário, como é que é documentário e ficção? Bem, isso aí fica para quem é estudioso e crítico de cinema. Eu, nas minhas conversas com o Will, pré-produção e durante as gravações, eu entendi o seguinte, que eu estava ali para cumprir uma função, que era dar um corpo, dar uma voz à Laura de Jezebel. Então, eu já saía de casa dizendo: quem está indo não sou eu, é a Laura. E chegou um momento em que eu estava meio que falando de mim, mas dizendo assim: não sou eu quem está falando é Laura.
Quem está contando a minha história é a Laura. Então, ela está contando essa história com as nuances que ela daria. Ela está contando essa história com as vírgulas que ela colocaria. Então, chega um determinado momento que, se você me perguntar se naquele trecho, naquela frase, quem é que está falando, se é a pessoa física, Dani, ou a pessoa, a entidade Laura, eu não vou saber dizer. Porque eu só lembro de uma coisa: um momento em que eu estava em mim diante das câmeras foi quando eu falei da minha mãe. Fora isso, não me perguntam onde é que eu estou me colocando ou é Laura quem se coloca. Porque foi um processo incrível de elaboração mesmo, que é como eu falei, eu estava no ônibus, eu estava na rua, estava caminhando, mas era Laura quem estava indo. Eu estava indo para o set, houve uma coisa engraçada, em uma das diárias de gravação, eu desci do ônibus e eu me dirigi ali para aquela parte do centro histórico, ali em João Pessoa, e eu caminhava naquela Cardoso Vieira, ali no centro, quem é de João Pessoa sabe, e um cara parou o carro, isso era coisa de 8, 9 da manhã, não mais que isso, e teve um cara que buzinou e parou o carro e me chamou. E perguntou para onde eu estava indo, disse que eu era muito bonita, pediu meu número, claro que eu dei o número errado, né? Mas eu senti que não era a energia de Dani ali, era a energia de Laura atraindo aquele olhar. E é tanto que eu cheguei lá e contei para Bertrand, parei ali, o cara parou, me chamou, não sei o quê, mas é que ele não estava me chamando, né? Ele estava chamando Laura, porque eu já estava imbuída daquela energia. Então, quando chegou a parte estritamente documental, para mim ainda não era documental, porque eu não saí de casa para falar de mim. Eu não saí de casa para mostrar minha cara. Cada detalhe de roupa, de acessório, de jeito de cabelo, não era eu. Mesmo fazendo um documentário, e eu tendo que falar sobre aspectos da minha vida pessoal, mas chegou um momento que eu não sei te dizer se tudo que eu falei era verdade, porque de repente foi Laura quem falou e criou aquela história. E as pessoas, quando me perguntam até que ponto era verdade aquilo que você estava falando, eu digo, meu amor, isso vai ficar para você, porque eu não vou tirar o encanto, sabe, da obra. Porque é como você falou, muita gente perde o interesse de descobrir o que é real e o que não é. Porque talvez se eu disser, olha, aconteceu isso, aí a pessoa vai dizer assim, ah, tá, pronto, perdeu o encanto pela obra. E quando você deixa a pessoa imaginar, deixa a pessoa sonhar com tudo aquilo que ela está vendo e ouvindo, você está permitindo que essa obra se mantenha acesa dentro deste ser pelo resto da vida. Agora falo eu, porque senão eu acabo o tempo. Pode falar, Will. Posso começar? Olá, boa noite, André. Meu querido, todo o processo nosso, ele partiu, assim, eu acho que até desde o início dessa magia do contato. Foi um processo muito natural. Não houve nada, assim, muito colocado, sabe? Então, foi um processo muito natural, de afetivo também. Eu acho que houve não só da relação entre as personagens, mas os próprios atores. Assim, Bertrand, essa relação com Bertrand, ele deixa muito claro, muito livre o ator, com quem ele está trabalhando, para ser conduzido por uma questão muito mais afetiva do que técnica. É tanto que eu acho que o grande mote do nosso trabalho, assim, é essa quebra, assim, o que é ficção, o que é realidade. Nós somos assim também, né? Mas o grande mote era a afetividade, o amor, o desespero, a paixão. Até onde as pessoas chegariam para ter aquelas pessoas que elas queriam ter, que elas amavam, ou que elas estavam apaixonadas, ou doentes até em algum momento por elas, sabe? Até onde elas iriam. Então a gente começou a pesquisar, ver acho que esse foi o grande mote, né? Ser amado por aquela pessoa. Ter aquela pessoa
ao seu lado. Então, independente do caminho que você lutasse para conseguir, inclusive a magia. Então, a gente viu pessoas, momentos incríveis, né? Claro que não dá para colocar tudo no filme, no trabalho, mas assim, aconteceu tanta coisa interessante de ver pessoas extremamente fragilizadas, como eu propriamente estava, tinha acabado de perder uma criatura há 10 anos, que eu tinha uma paixão grandiosíssima, todos sabem, sabe, que se manifestava através de Laura de Jezebel também, sabe? Mas o grande mote é esse, assim, essa questão de você se sentir amado, até onde você pagaria, mesmo que fosse contra algumas leis pré-estabelecidas ou convenções, quebrasse para você se sentir amado. Hoje eu até fico pensando que, assim, depois de um tempo do nosso trabalho, até que ponto aquilo que aquelas pessoas todas e eu estavam vivendo era realmente um grande amor ou se era um grande desespero, uma necessidade humana de ter alguém, você dizer, eu sou amado por alguém, sabe? Então, eu acho que isso nos conduziu por esse caminho. A solidão também é uma coisa que eu acho que é muito vivente naquelas pessoas que a gente conheceu, porque nós convivemos, ficamos em alguns bordéis da Rua da Areia, que são, assim, na nossa área, um centro, é totalmente histórico, né? Mas, assim, está marcado naquelas pessoas, no desenho delas, na arquitetura, essa coisa meio desesperadora, sabe, meio bêbada também, meio drogada, meio junkie, né, meio, sabe, mas de buscar uma companhia, de ter alguém ao seu lado que você, mesmo que seja por aquele momento que você pague, né? A gente chegou a perceber um momento que a criatura diz assim, né, mas essa pessoa não é para você, essa pessoa vejo aqui nos Búzios que ele é da mulher dele. Você vai mexer com a ordem natural das coisas e a mulher fala assim, não, mas eu quero assim mesmo. Quer dizer, eu acho genial e esse desespero é muito humano. Eu acho que, independente da cultura que nós estivermos inseridos, a gente vai ver isso. Só que algumas pessoas, eu acho que nós, como artistas, nesse exercício de vivência, de literatura, eu acho que alguma natureza, independente de literatura, talvez, eu acho que alguns seres eles têm uma necessidade de expor mais o seu lado afetivo, até para que venham ajudar, de saber assim, não, por mais que eu tenha fama, que eu tenha isso, eu tenha aquilo, mas o amor, ter alguém ao meu lado, é o que eu quero, assim, ter essa certeza de ser querido por alguém, de não estar no mundo sozinho, porque a própria condição humana é muito sozinha, né? Eu acho que talvez essa paixão ela seja o entretenimento perfeito, a grande roda gigante, o pirulito, né? Que inclusive isso nos fragiliza profundamente, porque eu acho que as pessoas podem ser as pessoas mais fortes em algum aspecto, como a própria criatura, o pântano, o foi no passado, em vida, sabe, que era uma pessoa completamente branca, selvagem, assim, de certa forma, sabe, de um momento para o outro se percebe completamente heterossexual e se percebe envolvido, gostando de uma outra pessoa que fisicamente tem o mesmo aspecto que o seu, né? Como ele reagiria, como foi essa reação nele, a revolta de si mesmo, de dizer, pô, eu tô me envolvendo, eu tô gostando de alguém, mas eu sou macho, eu sou homem, sabe, em algum momento. Então, eu acho que foi bonito e triste em algum momento, porque você via que o desespero daquela pessoa para negar essa condição, como se, sabe, ver que ele era humano, aquilo não iria. As pessoas, eu acho que no futuro, talvez elas sejam mais abertas a viver essas relações, a ver que o amor seja algo maior. E eu acho que foi bom para mim, porque quando eu vi a primeira vez essa criatura, sabe, era como se houvesse uma coisa meio de outras vidas, uma coisa meio mágica mesmo, sabe assim. E rolou uma grande amizade durante muitos anos, e eu acho que eu caí a conta-gotas, porque não eram. Agora eu até falo assim, como personagem, como eu mesmo, que se mistura em algum momento, uma criatura estivadora de um porto, uma figura que trabalhava carregando, sentindo com mais intensidade o afeto, o amor, vivendo isso que era um elemento completamente estranho a ele, sabe? E que, para mim, eu já tinha um exercício, que eu sou uma pessoa artista, convivo com um monte de pessoas, mas para ele, não. Eu acho que o que filtrou-se, o que veio até ele para o filme, foi isso, assim,
E a coisa de você sentir algo e não saber que nome aquilo teria, né? Como batizar aquele sentimento que está sentindo de tão novo para mim, o que comprova que eu acho que as pessoas, elas são gente. Eu acho que amar, ele independe de um monte de fatores, que por mais que tracemos uma trajetória, um desenho do que a gente quer, mas de uma hora para outra chega uma coisa mágica, um vendaval, né, aquele da Dorothy, e ele te mostra uma situação completamente nova e você se vê mergulhado nela. Como fazê-lo? Como reagir diante daquilo? Porque eu acho que o amor é sempre novo para a gente. Cada amor, cada pessoa que vai existir, o fascínio de você ver, meu Deus, aquela pessoa é tão bonita, sabe? E ao mesmo tempo uma dorzinha assim, dizer, meu Deus, mas talvez eu nunca tenha a possibilidade, nem sonhos de tocar naquela pessoa, sabe? A dor dessa condição, né? Porque eu acho que isso algumas pessoas vivem. Eu vivi isso em algum momento, como pessoa, sabe? De dizer, meu Deus, eu sou um vale, né? Assim, ver essa pessoa inteira na minha frente, e essa pessoa é tão bonita, eu acho ela tão bonita, mas eu não posso dizer, eu não posso externuar isso daí, porque eu vou perder o contato com ela, eu vou perder a amizade dela. Eu sei que é cruel assumir isso, mas eu acho que eu vivi isso enquanto pessoa. Hoje mais não, hoje eu envelheci. Seja o que for, eu acho que ganhou uma musculatura, sabe? Eu estou mais forte agora para lidar. Eu acho que há uma magia girando a vida e que eu acho que, de certa forma, com esse karma doloroso até, mas hoje eu aceito com resignação, que é visualizar, que é sentir esse afeto, ver as pessoas amando, sabe? Produzir amor. Eu acho que em tudo que eu faço, eu sou uma pessoa muito passional com a vida. Eu nunca consigo ser profissional, eu trabalho maquiando há 30 anos, sabe? Mas faço arte, alguns trabalhos, mas assim, às vezes eu nunca liguei, eu não sou uma pessoa, eu tenho a paixão, eu sou apaixonado por aquilo, mas antes eu vejo assim, quem vai estar lá? Eu vou trabalhar com quem? Até mesmo porque eu tenho necessidade de me proteger ainda. Isso eu não perdi, sabe? De estar fazendo uma coisa, mas que eu ame, que aquilo não seja um fardo, seja um prazer, sabe? Eu não sou uma pessoa muito brother, muito, sabe, assim, eu sou meio escondido mesmo, assim, eu tenho medo das coisas, eu confesso ainda, de tanta coisa. Mas ver que existem muitas pessoas parecidas comigo, acho que a arte me produziu, me deu essa vantagem. A arte me fez conhecer Dani, me fez conhecer Bertrand, está conhecendo você agora, está aqui nesse momento. Foi a arte, sabe? Eu acho que todo mundo deveria ter uma experiência com a arte para se tornar a vida mais humana, mais verdadeira, não ser só esse capitalismo louco, onde as pessoas querem a grana, querem se sentir bacana, querem se sentir melhores. Não, eu acho que essa paixão, ela fragiliza qualquer pessoa. Essa paixão que Bertrand desenha no trabalho dele, é esse momento de quebra, de você dizer, não, eu sou uma pessoa talvez até muito bacana, mas eu queria aquela pessoa que não me quer. E o que é que eu vou fazer como metodologia para conseguir? Ô, meu querido, eu vou parar, porque eu sou meio prolixo também. Mas eu É, fico muito tranquilo. feliz por estar aqui, estar com vocês, rever os meninos que eu não vi há um tempão, que eu estou de castigo, sabe? Estou muito fragilizado. E conhecer você, ver você falando também, que menino bonito, né? Assim, com perguntas inteligentes. Muito obrigado por poder estar junto, nos reunir nesse momento. Eu que agradeço, porque, assim, as histórias enfim, né, que o filme traz pra gente, o filme, né, isso tudo inspira muito, né, porque, tipo assim, eu tava até comentando comigo mesmo na minha cabeça, né, o filme é tão potente que faz até um ateu que nunca se apaixonou na vida se sentir completamente movido por todas aquelas histórias, sabe? Eu nunca vivenciei aquilo, mas estando ali, sendo conduzido pelo olhar de Bertrand e pelas vozes de vocês, eu consegui vivenciar outros mundos que eu não tive experiência, não tive a oportunidade de experienciar ainda. Eu acho que essa é a riqueza do cinema e da vida, e como você falou, da arte, né, que se associa à vida e faz a gente ser mais humano e se sentir mais vivo. Agora eu queria saber como é que Laura eu só quero falar Jezabel por causa da novela da Record, incrível. Laura de Jezebel, como é que ela se encaixa nessa história toda? Como é que é essa persona? Me conta um pouco mais sobre
A Laura de Jezebel, ela sempre viveu sobreposta a mim, em todos os momentos. Cada filme que a gente trabalha, porque assim, a gente vive muitos bastidores também. Geralmente, a gente trabalha com a mesma equipe técnica, por exemplo, né? Assim, a equipe daqui é muito fiel, assim, juntos. Então, eu acho que Laura sempre... Então, ela sempre existiu nos bastidores, de ficar lendo contos, de brincar. Foi tanto que Bertrand conheceu daí a personagem, né? Depois, eu acho que Laura, ela vive sobreposta a mim. É uma das personagens que eu acho que cada um de nós somos várias pessoas. E ela mora comigo quase que paralelamente. Ela me possibilita ter uma visão mulher das coisas. Sabe? Porque eu acho que Laura é mulher em algum momento. Assim, então, ela me faz ver esse mundo, ter essa relação com o mundo por uma ótica feminina. Certo? E eu até brinco às vezes, porque alguns amigos meus já chamam-me de Laura, sabe? Claro que a gente faz... Depois de um laboratório, eu acho que nós somos qualquer pessoa, né? Mas Laura, ela me possibilitou viver o que eu tinha mais sede de viver, sabe? E Bertrand, a partir daí, percebeu isso para mim e quis dar uma dimensão, mostrar Laura para outras pessoas, sabe? Eu acho que ela talvez não seja nenhum exemplo bacana de vida, de uma vida. Não, porque assim, é uma pessoa meio que desesperada, desenganada em algum momento, né? Mas ela é muito humana, né? É tanto que assim, quando eu comecei a conviver com Dani, né? Foi Dani porque nós não tínhamos tempo, né? De certa forma, era muito tudo foi depois que fixou a ideia de rodar, como o Bertrand me avisou, era muito veloz, assim, a gente não tinha tanto tempo de pesquisar, de sair encontrando, e Dani era uma pessoa muito próxima, que eu sentia que ela tinha essa energia. Desde que eu a vi, ela era próxima, ela é de água também, ela é escorpião, ela é muito afetiva, é passional demais também. Então, eu acho que Dani personificava como até hoje, negra, imensa, linda, farta de afeto, essa pessoa que não mede de dizer o que ela está sentindo. Ela não esconde, ela é escorpião. Quando ela está com raiva, ela está com raiva de verdade. Né? Ela tem essa coisa de Yansan, essa coisa forte da Senhora dos Ventos, sabe? Então, Bertrand Soulan, acho que juntou, é tanto que ele nos deixou livre em algum momento para que nós vivêssemos o que nós somos e assim, havia uma orientação dele, que ele é muito cuidadoso com o que faz, mas uma liberdade para a gente de demonstrar quem somos também na vida. Eu acho que é por isso que cria essa coisa, até que ponto aquilo está contando a verdade ou aquilo é ficcional, foi construído, sabe, André? Eu pensando que Laura é um arquétipo, né? Bom, é uma pessoa que o William criou porque é uma parte dele, Laura é uma parte dele, né? Que ele materializou, quer dizer, materializou, né? Ele já tem Laura dentro dele, mas para o mundo através de Laura, né? Como o Pântano, que é um personagem que ele vivenciou, né? Que ele conheceu, que ele deu esse nome, né? Esse apelido para que Inclusive, proteger Pântano, né, essa é um apelido muito curioso, que é eu vou justamente isso. revelar, mas ninguém vai conhecer. Eu não conheço, não conheci, não tive essa oportunidade, mas conheço através dos textos de William, né, e das conversas. Então, todo mundo do set de filmagem, os amigos, sabe quem é Laura. Laura, e Chama se refere a Williams como Laura. Aí eu penso assim, Laura como um arquétipo dessa mulher sofredora, como tem na Umbanda, tem no Candomblé, Maria Padilha, que sofreu, né, tem Sete Navalhas, tem Maria Leonor, né, a cigana Leonora, tal. Não sei, tem várias entidades que representam em cada religião, em cada sociedade, aquela mulher que sofre por amor, que sofre pela violência, do machismo e tudo isso, né? Então, lógico que Panta não bateu em Laura, mas deve ter tido muita vontade, eu acho. E assim, curioso, eu não tinha reparado até agora, Bertrand, que, tipo assim, Pântano, esse apelido, né, faz muito sentido para a situação emocional que a Laura de Jezebel passa, né, nessa relação com ele, porque o pântano é justamente esse lugar que você coloca o pé na lama, que você se sente preso, agarrado, mas ele também, de certa forma, o pântano, ele tem uma coisa de lhe envolver, né, de você sentir ali aquela coisa que lhe absorve.
E muito curioso, tanto na sua fala como na de Williams, né, que vocês falam sobre a questão de, porque eu não sei se Laura é exatamente um exemplo de vida, né, porque é uma pessoa que sofre muito, que tem uma certa obsessão e que vive essa relação que hoje em dia a gente poderia até chamar de abusiva, né, e tipo assim, a gente tem uma discussão muito grande na sociedade, né, sobre questão de relacionamentos tóxicos, abusivos, de não tolerar mais que isso aconteça, né. Mas eu acho interessante quando a gente traz para o contexto da ficção, e obviamente a ficção que não é dissociada da realidade, essas pessoas, esses arquétipos que representam pessoas tão humanas, né? De vivências, como você disse que vivenciou, Williams, e outras pessoas tantas que viram esse filme que também vivenciaram aquele mesmo tipo de relação, ou aquela pessoa que foi pântano e que talvez vendo o filme, de certa forma perceba, eu tenho uma Laura de Jezebel na minha vida, entendeu? Então, de certa forma, eu acho interessantíssimo, acho que é uma outra potência do filme, né? É de mostrar essas questões, né, do amor que também está ali atrelado a um sofrimento, mas que também, mesmo dentro de um sofrimento, existem coisas que você pode tirar proveito para si e entender-se melhor, né? Como você disse, hoje eu sou mais forte, né? Você constrói aquele velho ditado, né? Com as pedras que vocês jogam em mim, eu erguirei meu castelo, erigirei meu castelo. Então tem um pouco disso também, né? Das lapadas que a gente sofre na vida, sem querer romantizar, obviamente, mas existe isso também, né? Das lapadas a gente tirar alguma coisa para melhorar, para se fortalecer. Então eu queria... De Laura é um exemplo a ser seguido. Quem não deve ser um exemplo que não deve ser seguido é o de William. Mas só para complementar, nesse momento, nessa questão, que o filme entra no ficcional, no sentido assim, de que Dani interpreta Laura. Ela interpreta Dani, mas interpreta Laura também, porque esse jogo que eu deixei livre, na verdade, a cena não era como eu tinha pensado, mas o William deixa comigo. E a gente preparou todo o cenário, né, bem místico, lá, a cena inicial, que aparece em outros momentos, esse barulho. E aí, quando Williams e Dani, acho que combinaram entre eles, ou deixaram fluir, não sei. Eu sei que eles começaram a entrar na história, Williams como um pai de santo, mas um conselheiro, um cartomante, alguma coisa do tipo, dando conselhos a Dani, mas também se envolve na história, tem hora que ninguém sabe mais quem é. Dani assume que é Laura, tem hora que... Aí o Williams termina sendo Laura naquele momento, mas nós temos isso, nós temos o poder do sobrenatural, da magia, nós podemos... Então, aí ficam os dois jogando com Laura, né? Então, tem essa Nesse momento aí, eu lembro muito pouco do que a gente conversou antes do gravando, mas eu lembro que o Will falava muito no que a gente sente, o que é que a gente busca enquanto pessoas, enquanto seres humanos, e que a gente poderia trazer para aquele momento, para aquelas personagens. Porque o que passou na minha mente durante essa nossa conversa preparatória para a cena é que seria como é que eu posso dizer? Seria um diálogo entre a pessoa e o alter ego. Seria o Will conversando com Laura. E Laura querendo saber do Criador, a criatura querendo saber do Criador, por que daquela situação? Por que ela estava naquele momento? Ela querendo uma coisa, mas a pessoa, o Criador, estava com medo ou previa dor, tristeza, mais tristeza, mais sofrimento. Né? E eu acho que essa cena ela se torna, pelo menos para mim, ela é muito encantadora por isso. Porque foi quando eu mais senti que Laura, esse ser místico, e talvez até esse ser mítico, estivesse ali presente. Sabe? E estava presente não só no meu corpo, neste avatar, mas estava presente ali entre aquelas duas pessoas. Sabe? E para mim é o que torna esse momento, essa sequência aí, muito interessante, porque não houve um ensaio, mas houve uma busca de intenções
o que Laura está sentindo nesse momento, o que o Will está sentindo nesse momento e o que Dani está sentindo. E entre essas duas pessoas, o Will e Dani, o que é que coincide com o sentimento de Laura? E era toda aquela dor, aquele sofrimento, né? E que depois vai se dilatando em outras dores, outros sentimentos, porque vai atingindo as outras pessoas que aparecem durante o filme. Né? E Laura, para mim, ela é também o que a gente poderia chamar de uma pombagira, já que a gente foi para dentro dos terreiros, lidar com pessoas que trabalham na linha da Jurema, da Umbanda. Laura poderia ter uma pombagira, mas não só pela carga dramática que ela geralmente carrega, mas por ser essa mulher que busca, essa mulher que sofre por amor, mas é o que eu quero. Eu determino que eu vou amar. Eu quero essa pessoa para amar, eu vou passar por cima das leis naturais, eu vou amar desta forma, eu vou amar esta pessoa. E quando eu não quiser mais, eu deixo. Então, Laura, ela meio que se insere nesse universo das mulheres da noite, das pombagiras, das Marias Padilhas, das Sete Navalhas, não só por esse lado de vida dolorosa, mas também por esse lado de potência feminina, de empoderamento feminino. Bem, mas é uma coisa que eu, Dani, enquanto espectadora de um trabalho lindo que Bertrand e o Will pensaram, eu analiso como espectadora e nunca assisto, eu já assisti algumas vezes a Seu Amor de Volta, e eu nunca estou satisfeita, porque eu digo, poxa, se tivesse deixado, teria virado um documentário de 5 dias de duração. Acho que entraria para o Guinness Book, porque tinha muita história daquelas pessoas que passaram, sabe, naqueles sets. Né? Assim, e se a gente vai se colocar e perde um pouco do artístico, fica muito subjetivo. E eu saio, toda vez que eu assisto, eu saio emocionada, e eu sempre descubro algo novo. Eu sempre descubro aquela fala daquela pessoa, naquele momento ela está dizendo isso. Talvez pelo momento em que eu esteja vivendo, cada uma das vezes que eu assisto ao filme, mas é que é um trabalho tão rico e de uma energia tão vibrante que ele nunca é o mesmo trabalho toda vez que a gente assiste. Só para lembrar, por exemplo, lá em Vitória, o júri deu prêmio a William de interpretação, prêmio especial do júri de interpretação, que eu acho que foi super merecido. Mas foi com o Dani, né? Deram a Marcélia e deram a William. Mas eu acho que é porque as pessoas acreditavam que esses personagens não existiam. Muitas pessoas perguntavam, esse rapaz existe mesmo? Aquilo é um personagem, se existe, é mais falso do que vocês estão vendo. Mas é engraçado, teve uma mulher do júri, que é uma cineasta negra, ela ficou louca, ficou apaixonada, até adicionou o William no Facebook. Ela ficou muito, ela queria dar mais prêmio para o filme, porque o pessoal ficou, não, vai... E olha que a gente estava concorrendo com Pacarrete, Marcélia recebeu o prêmio, dividiu a atriz em O Seu Amor de Volta e Pacarrete. E estava revoltada porque o documentário estava ganhando prêmio de interpretação. Mas é isso, né? Esse jogo de cena que você acabou propondo, né? Tornou as coisas híbridas e curiosas, né? Porque, tipo assim, é muito curioso. Isso me lembra justamente, falando de jogo de cena, né? O filme Jogo de Cena, né? De Eduardo Coutinho, né? É Eduardo Coutinho, né? Ou é Josh Furtado? Eita. Enfim, bateu o bug agora. Eduardo Mas, enfim... Acertei, graças a Deus. Eu sempre troco os nomes, não sei porquê. Mas, enfim, eu amo esse filme, é um dos filmes da minha vida. E quando começou Seu Amor de Volta, imediatamente veio na minha cabeça aquele filme, porque ele me passou essa sensação justamente de, tipo assim, das coisas irem se mesclando. Quando a Célia começa a falar, e aí eu começo a reconhecer a história de Macabé ali no meio, eu fico, que interessante. Mas eu queria, na verdade, saber, Bertrand, também, né, aproveitando que a gente falou sobre tudo isso, né, sobre... essas dores, né? Dani fala muito bem sobre essa questão justamente das entidades, né? Que como se Laura fosse uma dessas entidades
da Umbanda, das religiões de matriz afro, né? E tudo se originou ali justamente no teu desejo de fazer uma certa documentação, né? Das cartomantes, das mães e pais de santos, babalorixás. Queria que tu falou até no começo, né? Que no início foi difícil porque uma se recusou, né? Tinha se recusado antes, e aí você, para fazer esse casting, né? Assim, usando o termo, né? De ficção, mas se aplica documentário também, né? Como é que foi esse processo de entrar enfim, né? Numa questão íntima, né? Também, de certa forma, né? Porque, tipo assim, incorporar, né? Uma entidade, né? Dentro de um terreiro ou dentro de uma casa, né? Como é que é retratado no filme, tem um pacto ali de intimidade com a pessoa que vai fazer a sua consulta, né? Para as entidades e para os búzios e para as cartas, para o tarô. E tem uma câmera ali registrando. E tem um documentarista ali por trás, né? Captando uma certa mise-en-scène, mas que tem ali uma organicidade, né? Que não tem como você reproduzir se você quer captar aquilo, né? Fazer uma ficcionalização daquilo. Então, eu queria saber como é que foi o teu processo de, especialmente nessas cenas, de lidar com essas pessoas, como é que foi esse processo? Porque com os atores a gente já entendeu razoavelmente bem como é que foi esse processo, mas como é que foi com esses não atores, essas figuras que são personagens, mas são pessoas ali, enfim, que não estão atuando? Bom, esse filme eu agradeço, como eu falei, no início era documentar esse universo, né? Depois eu vi que ia ser muito difícil, porque eu procurei Mãe Delamar e tal, fiz uma consulta, tive que fazer uma consulta, porque eu não ia chegar lá dizendo eu sou cineasta, ela não ia me atender. E mesmo depois da consulta, ela disse que não, eu mostrei um DVD que tinha produzido já e que estava fazendo uma proposta para um edital, que ia ter dinheiro para pagá-la. Então, ela não aceitou de jeito nenhum. Deixei cartão, ela nunca me ligou, ela disse, não queria nem ficar com DVD. Mas, pô, vai ser difícil que essas pessoas se exponham. E já tinha desistido dessa parte. A história ia ficar muito em cima de Williams e Cristal, dos personagens que fossem surgindo, né? E foi essa ideia da Cartomante de novo voltou, sim, com força, quando o William arranjou, me levou a 2 pais de santo, irmãos, pai Júlio e pai Nelito, né? Aí eu encontrei com eles uma ou 2 vezes, pai Júlio umas 2 vezes antes de filmar, porque a gente teve que montar todo aquele consultório sentimental lá, como é que chama? Isso tem um termo mas o lugar onde ele faz a consulta não tinha o cenário adequado. E ele fez uma lista de materiais que a gente precisaria colocar, né, para dar aquele clima. Foi filmado de dia, né? Tem uma flecha de luz que entra e bate no tecido vermelho, que entrega que é de dia que a gente está filmando. Mas ele fez depois, Painelito foi super acessível também, os dois. E, por último, surgiu a Dona Mãe Severina, que foi Dani que conseguiu esse contato. Mãe Severina foi a única que eu só conheci na hora de filmar. Foi muito legal o encontro da gente, conversando, ela fazendo chá de ervas para a gente, que tem no quintal, uma mulher que é totalmente diferente daquela mulher que apresenta no filme. Ali ela está incorporada, vestiu o personagem, e, né, porque ela é professora primária, né, ela não fala errado. Eu não percebi que ela falava errado, como ela fala quando como ela está dentro da personagem. Então, eu vi que depois que do William vai ser muito difícil conseguir o William. Não, vamos tentar. Eu conheço algumas, o William conhece todo esse universo, né? Já foi muito a Cartomante, pai de santo, no desespero dele, né? E aí a gente, pô, quando esse pessoal aceitou, eu fiquei aliviado. Pô, o filme vai ter outra dimensão, né? E é tanto que as pessoas ficam surpresas. Acho que aquilo é a interpretação que acho que aqueles personagens estão interpretando, na verdade a gente não interferiu. A interferência que deu foi depois que terminava a consulta e as personagens tinham contato pela primeira vez com o pai de santo, com a mãe, a Cartomante. Eles não conheciam antes. Tiveram o primeiro contato na cena, né? Então a gente respeitou todo o ritual, não parava,
Depois de terminada a sessão, aí a gente pedia para fazer um contraplano, o que dá uma ideia de ficção também, nessa história de ter um contraplano e tal, né? Dessa ideia de mais de ficção. E todo o cenário, a luz, né? Para tornar a coisa bem mística. E a parte que eu escuto, aí eu percebi também falta de conhecimento, ignorância total de como funcionavam as coisas, eu disse, pô, a pessoa não vai para uma cartomante contar a sua história, não. Você dá um mote e ela percebe pelos, né, vai tirando dali, vai tirando alguma coisa para apresentar para você, né? Então, mas aí eu disse, para fazer isso, então não vai ser uma pessoa falando para a cartomante sua história, porque não vai entregar toda a sua história para a cartomante. E aí a minha ideia foi, eu seria o cartomante a pessoa que ia escutar essas histórias. E a gente criou aquele ambiente todo com a luz avermelhada, com aquela que parece, é uma luminária que a gente pensou alugar uma bola de cristal, mas era caríssimo, né, a bola de cristal. Aí o William tem tudo em casa, né? O William tem todo um galpão de peças para filmes, para cenários. Então aí o William, não, a gente tem esse daqui. Aí a gente deu uma ideia, uma luz, que não é uma bola de cristal, mas associa-se a uma bola de cristal, né? Então, para criar esse clima esotérico nos depoimentos, né? E eu faço pergunta, ficou... Então, aí um pouco que entra Eduardo Coutinho, lógico, aquele jogo de cena que você fala, Marcélia fazer as duas coisas, é inspirado em Eduardo Coutinho, com certeza, mas o filme foge completamente à proposta de Eduardo Coutinho. Eduardo Coutinho conhece os personagens na hora de filmar, ele não bota em set, ele não faz contraplano, então é aquela entrevista na hora. E outras coisas, não usa música adicional, antes que seja música cantada pelos personagens. Então, tem toda uma metodologia, uma estética que é própria de Ricardo Coutinho, Eduardo Coutinho, que diferencia muito o meu filme. E Walter disse, eu acho que brincando um pouco, você fez o filme que Eduardo Coutinho queria fazer e não fez. Lógico, não sei se ele assumiria isso, né? Mas ele chegou depois da sessão mas Walter Carvalho se entusiasmou muito com esse filme, tanto no debate no dia seguinte, que o William não foi, fica todo mundo pensando que ele não existe, que né? Então, perdeu um minuto de fama, né? E então, ele no debate ele quase não deixava ninguém falar, e era em cima desse filme. Foi Preciso Maria do Rosário Caetana, a crítica de cinema, dizer, não, Valtinho, você já falou demais, não vai poder falar não. Ele fazendo 1000 perguntas em cima dessas coisas, né? Então, o filme foi super bem debatido, porque todo mundo estava interessado em saber essas coisas, né? O que era ficção, o que era documentário, e como é que você alcançou aquelas pessoas, eram atores, né? Os pais santos, as mães santas, eles achavam que eram pessoas interpretando também. Até porque, pelo peso do filme, ter atores e atrizes, né? Então, ficou essa história. Então, virou um jogo de cena nesse sentido. E eu digo para as pessoas, as histórias ainda me ligam, ainda me perguntam sobre isso. Eles dizem, as histórias reais, são reais. Aí eu digo, a de Marcélia Cartacho, quem não percebeu que tem Macabé ali, Marcélia Cartacho, para mim, é Macabé sempre, eu brinco com ela. Agora virou Pacarreta, porque ela está mais numa idade mais avançada. Mas, assim, eu brinco com ela, eu sou amigo de Marcélia, sou como irmão de Marcélia desde criança, e eu só chamo Macabé. Quando ela faz alguma coisa, Macabé, deixa de ser Macabé, tal. Mas é a história. Marcélia foi para São Paulo quando foi escolhida para fazer o filme de ônibus. A produção não tinha dinheiro para dar ônibus, não tinha dinheiro para hospedagem. Ela ficou na casa de amigos, daquela atriz Rose. Rose. Então, que é amiga do grupo, conheci o Grupo Terra antes já tinha hospedado o Grupo Terra na casa dela. Marcélia, Soia, Nanego, Eliezer, tal. Então, ela ficou na casa desse pessoal, quer dizer, foi uma produção sem grana. Passagem de avião naquela época, em 83, era muito cara. E então, está voltando a ficar tão cara quanto. Imagina que não era. Ela foi para São Paulo assim, depois foi morar sozinha no Rio, sem o preparo que ela não tinha, porque Marcélia era da casa dela, a mãe prendia muito ela e tudo. Então, é muito Macabéa nesse sentido. Assim, Marcélia aprendeu a viver na porrada, morando no Rio, naquela
arena, né, de gente brigando, disputando espaço. Por exemplo, Marcela me contava, as pessoas mandavam um convite para ela para ir para a festa, tudo que era disputadíssimo pelos atores, e Marcela não ia, né? Então, dessa coisa do ator pode viver na Paraíba sem se mudar para o Rio de Janeiro. Não vem me dizer, se você tem um trabalho no Rio, como Tardelli agora está com um período grande, mas Nandego não precisou ir para o Rio, morar no Rio para poder atuar. Então, a não ser que seja uma peça de teatro que você tem que fazer uma temporada longa, mas está todo mundo aqui. Everaldo nunca saiu, Luiz Carlos saiu, passou um tempo, está aqui, não para de aparecer trabalhos para ele, né? Então, isso é uma coisa muito boa, saber que você pode viver aqui, se você não tiver um trabalho específico para fazer lá, esperar convite aqui, porque hoje com as mídias, tudo, você encontra todo mundo, né? Bertrand está dizendo isso porque ele está com medo de me perder, ele está com medo que eu vá embora. A verdade é essa. Bertrand está com medo, eu já tenho proposta para o Rio. Ela está mal intencionada. Então ele está com medo de me perder, mas eu já disse, eu vou porque as minhas propostas são seguras. Só que eu vou para morar 6 meses e volto. Minha residência aqui continua, Bertrand. Na hora que você precisar, você saberá onde me encontrar. Já tem um filme para você. Você vai fazer Maria Bonita. Pronto, estou dentro. Eu vou começar o laboratório amanhã. Pega a peixeira e já começa. Olha, gente, eu estou felicíssimo aqui por ter batido esse papo com vocês. A gente está no limite do nosso tempo já. Como o Bertrand disse, né, esse é um filme que suscita muitas perguntas, né? Como você disse aí, Walter Carvalho estava empolgadíssimo fazendo perguntas. Eu teria aqui um cadernão aqui com um monte de perguntas para fazer mais ainda, e mais e mais. Mas, infelizmente, a gente está no limite do nosso tempo. Então, eu agradeço demais a presença de vocês, a presença do realizador, diretor do filme Seu Amor de Volta, mesmo que ele não queira, Bertrand Lira, e os atores Williams Muniz e Dani Barbosa. Este foi o bate-papo que encerra a programação da terceira mostra de cinema Valfredo Rodrigues, uma realização da Funjop, da Prefeitura de João Pessoa. E eu quero agradecer aqui a todo mundo que tornou esse festival possível, né? A todos os parceiros, colaboradores, produtores, aos convidados, né, que vieram aqui debater, aos realizadores dos filmes. Esse edital ele é uma forma de devolver à população uma ferramenta, né, que o poder público tem, né, de incentivar a produção do nosso audiovisual, do nosso cinema paraibano. Então, este ano, um ano excepcional, um ano de pandemia, a gente está fazendo isso de maneira remota, através da internet, no canal do YouTube da Mostra, mas é uma forma de não perdermos esse vínculo. Eu espero que esse seja apenas mais um de vários anos de uma mostra que está mostrando que a gente tem vitalidade, pulso, personalidade, autoralidade, todas as qualidades que tornam um cinema, enfim, um bom cinema, né? Um cinema de fato. Então é isso, eu quero agradecer muito a presença de vocês e valendo lembrar que todos os debates e palestras e pitchings que foram feitos também de maneira virtual estão disponíveis no canal do YouTube da terceira mostra de cinema Valfredo Rodrigues, assim como este debate aqui e os filmes que foram exibidos ontem e este filme que foi exibido hoje estão disponíveis, no caso dos filmes de ontem ficaram disponíveis, né, até as 24 horas seguintes, e esse vai estar disponível até a noite de amanhã, segunda-feira. Então, eu espero encontrar todos vocês, espero que seja presencialmente, né, porque tá difícil, né, mas a gente está sobrevivendo aqui graças a essa forma de comunicação virtual. Então, agradeço muito a presença de vocês e espero encontrá-los na 4ª mostra ou em outras mostras e outras exibições.